Bom dia, bem-vindo ao Encontro de Saberes 2021. Meu nome é Carlos Leonardo de Oliveira Velasco e essa é a continuação do trabalho de pesquisa sobre fluxo assimétrico em distribuidor de lingotamento e seus efeitos sobre a qualidade do lingotado. Este trabalho teve como orientador o professor Jones Jesus Mal Peixoto e o auxílio técnico de Gustavo Santos Galante. O aço é um produto de grande importância. Compõe praticamente tudo que nós possuímos hoje. Carros, construção civil, grandes monumentos, arte e muitos outros artefatos. Por isso é importante que nós pesquisamos e conhecemos formas melhores de produzir esse produto com ainda mais qualidade. A siderurgia é o ramo industrial responsável pela produção do aço. O aço, durante seu processo, ele é reduzido, normalmente chega ao estado líquido, e o processo de solidificação mais comum utilizado é o lingotamento contínuo, que tem uma alta produtividade e consegue reduzir os seus custos de produção. A siderurgia é o ramo industrial responsável pela produção do aço. Ele reduz o minério de ferro, separando ele de suas impurezas, e produz o ácido sólido. O processo de solidificação mais utilizado é o lingotamento contínuo, e essa pesquisa trata de uma das partes desse processo, que é o distribuidor. Os distribuidores são parte do lingotamento contínuo. Ele recebe o aço das panelas que vem da acearia e entrega o aço para os moldes do lingotamento. O distribuidor tem a função de permitir que o molde continue sendo abastecido durante as trocas de panela e também para permitir um tempo de flotação de inclusões. Para os testes físicos, foi utilizado o modelo escala 1:4 de um distribuidor real. Foram realizados testes em diversas configurações, com e sem barreira gasosa, com e sem mobiliário e diversas distâncias diferentes de mobiliário. Foi utilizado água para simular o aço e partículas poliméricas para simular as inclusões, respeitando certas características físicas entre a água e o aço e as partículas poliméricas e as inclusões presentes no aço. Para os testes de inclusão, foi utilizado o sistema de inserção das partículas para controlar a sua entrada no modelo durante todo o teste. As partículas foram recolhidas por peneiras na saída de cada veio. E os tempos e a forma de inserção foram controlados e iguais em todos os testes. Foi utilizada uma mistura de água e álcool para as partículas, que permaneceram em agitação e foram inseridas por uma bomba peristáltica na válvula do distribuidor. Elas foram capturadas pela peneira, foram secas e pesadas. Testes de curva de tempo de residência. Foi utilizado trator químico de cloreto de potássio, que foram inseridos em pulso no modelo distribuidor, e foi medida a diferença de potencial na saída de cada veio. E através dessa medição foi calculado o tempo de residência, traçada a curva de composição e feitos os demais cálculos. Para caracterizar as bolhas da barreira gasosa, foram feitas diversas filmagens em alta resolução e alta velocidade. Dessas imagens foi tirado amostras de imagem que foram tratadas e definidas as escalas de tamanho. E das imagens tratadas foram selecionadas bolhas que, com a ajuda de um programa de computação, foi medida a área delas e depois, com o cálculo, foi definido o raio médio das bolhas. Para a modelagem computacional, foi utilizado o ANSYS com pacote CFD, onde eram inseridas as condições de contorno de forma mais semelhante possível aos testes físicos e depois comparados os resultados. Através do teste de partícula,
avaliamos a presença da barreira gasosa e seus efeitos. Podemos observar que a presença da barreira gasosa pode aumentar a eficiência da remoção de inclusões de 60% até mais de 80%. Também pelos testes de partícula, avaliamos os efeitos da presença de mobiliário no distribuidor. Fomos capazes de perceber que a presença do mobiliário pode aumentar a remoção de inclusões em até 3%. Através dos testes com traçador químico, nós fomos capazes de traçar as curvas de concentração e avaliar o efeito da assimetria no distribuidor e sua mudança nos tempos de residência. Também avaliamos o efeito dos mobiliários nesses tempos de residência tal e residência mi. Pela curva de concentração, nós fomos capazes de calcular o tempo de residência tal e o tempo mínimo de residência, que foi comparado com os tempos aferidos nos vídeos de contraste. Também a partir das curvas de tempo de residência, podemos calcular a fração de aço que deve ser descartada por se misturar a outra composição e a fração de volume morto, que é um volume não útil do distribuidor. Através da simulação computacional, fomos capazes de traçar a curva de tempo de residência e comparar com os testes físicos, para avaliar se a simulação computacional é capaz de reproduzir com fidedignidade a realidade física. E observamos que conseguimos chegar a condições de contorno em que a simulação computacional reflete sim a realidade física dentro de um distribuidor. Também, pela simulação computacional, fomos capazes de conhecer a fluidodinâmica dentro de um distribuidor, como que o fluido se distribui e as velocidades dentro de cada região do distribuidor. Com a continuidade da pesquisa e novos testes realizados, fomos capazes de perceber que a presença das barreiras gasosas beneficia a remoção das inclusões, bem como a presença do mobiliário também beneficia, porque aumenta o tempo de residência. A assimetria, ela altera os tempos de residência em relação a cada veio, fazendo com que cada veio tenha tempos diferentes, e conseguiu alcançar modelos de simulação computacional que representaram bem a realidade física de um distribuidor. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao UFOP, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, pela realização dessa pesquisa.